o que querem as mulheres. Elas querem o que todo mundo quer. Direitos, dignidade, reconhecimento, ética, liberdade, autonomia, amor, direito à cidade, direito à vida, direito ao prazer. É o que todo mundo quer. Eu acho absolutamente indesculpável um país grande como o nosso, Rio como o nosso, a violência contra a mulher esteja tão presente. A gente poderia começar essa conversa perguntando se, de fato, é possível aproximar feminismo e religião. O movimento feminista negro, ele é fruto da intersecção entre os movimentos negros e o movimento feminista. O feminismo, felizmente, é muito plural, as pessoas têm visões diferentes do que seria o mais adequado para a vida de cada uma, mas a ideia é que a tecnologia e as intervenções estejam submetidas às necessidades humanas e não o contrário. Estamos ouvindo falar muito da intolerância, não é? Mas a intolerância tem raízes muito fundas, né? Muito profundas. Ela vem de muito tempo, não é? E a intolerância em relação aos feminismos e às feministas é alguma coisa assim difícil de entender. Quer dizer, eu entenderia a rejeição, o estigma ao feminismo, se o feminismo fosse uma força do mal, né? Mas o feminismo é uma força do bem, só traz coisa boa, só abre portas, só mostra que o mundo pode ser diferente, só mostra que não é necessário viver de uma certa maneira e que é possível viver de outras, que as mulheres não precisam ficar confinadas em lugar nenhum. E se as mulheres não precisam, ninguém precisa. Nem gays, nem trans, nem hétero, nem ninguém. Não é? Então, a liberdade é fundamental. E acho que o feminismo vem falar de liberdade, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Que mudou a vida do mundo, que mudou a vida das mulheres, né? Não foi nenhuma revolução, nenhuma bandeirinha, foi o achado do Dr. Pincus, em 1956, a pílula anticoncepcional, que permitiu à mulher entender que ela podia ter relações sexuais sem engravidar, ela podia ter relações sexuais que não fossem necessariamente para fazer filhos. Nos anos 70 tem uma grande explosão. Se vocês olharem a história da música popular brasileira, é fantástico. Olhem as letras que cantam a libertação da mulher. Né? É um momento de grande explosão, em que a mulher está se afirmando, em que as mulheres estão falando Rita Lee, Sou Bonita e Gostosa, as frenéticas. As novelas, elas vão também falar de sexo. Né? Antes era uma portinha que se abria e tinha uma roupinha caída no chão. Eu me lembro de um orgasmo numa novela, de uma fulana que ficava assim, abrindo e fechando a mãozinha, não me lembro, mas aquilo era sinal de que estava acontecendo alguma coisa. Mas
Mas eu digo, as novelas, elas vão também rastreando e vão penetrando nessas questões todas da sexualidade, e os anos 80 são isso. É uma espécie de grande celebração. Mas o que acontece? São os anos de maior violência contra a mulher no Brasil. Os crimes cometidos, e crimes estrondosos. Eu estou aqui pensando, por exemplo, no Doc Street, que todo mundo conhece, né, que saiu aplaudido pelas mulheres da corte depois de ter matado a Ângela Diniz com vários tiros, porque a Ângela Diniz teria dito que ele era menos bom do que os outros namorados e namoradas que ela tinha. Me lembro de um caso em Minas Gerais, de uma moça que tomou 6 tiros do marido, tinha 30 e poucos anos, por 3 razões. Ela passou a usar biquíni, a fumar e assistir Malu Mulher. Eu entendo o feminismo como um protagonismo de mulheres. Um momento em que as mulheres tomam para si a produção das suas histórias, a contação das suas histórias de vida, das suas histórias de modo geral. Então, nesse sentido, a partir da aproximação com essas ideias produzidas em solos estrangeiros, é que essas organizações, e aí é uma reflexão que nem sempre está tão sedimentada no movimento social, em si, né, nas produções acadêmicas, que elas começam a ganhar essa vertente mais feminista, que ainda tem como foco o combate à discriminação e a subalternidade da mulher negra, mas que busca meios para que as mulheres negras se tornassem protagonistas das suas vidas e da sua história. Ou seja, reverbera aqui ainda a uma reafirmação desse sujeito político mulher, desse sujeito mulher que historicia a sua vida, dessa produtora de conhecimento, né, sobre mulher negra, ou seja, a possibilidade de contar uma outra história. Há um desconforto em perceber a natureza humana e a destrutividade humana da maneira como, de fato, ela acontece. A gente vive um pesadelo que alguns filósofos, alguns pensadores chamam do final da história, ou da história sem fim, né? É muito dramático a situação que a gente vive hoje, e para mim ela é dramática por quê? Porque a gente mistura muito o real com o imaginário, com o ficcional. Na primeira década desse século, a gente tem uma conjuntura internacional muito mais dramática depois do 11 de setembro, onde há uma restrição, né, o avanço de várias das políticas. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande expectativa, né, de governos mais progressistas. Então, os governos progressistas que aparecem, né, já nesse século, eles deixam as pessoas muito otimistas, de um conjunto de uma agenda dos direitos das mulheres. Várias políticas públicas são implementadas, a gente vê vários avanços, mas, em grande medida, cada vez mais esses governos foram ficando reféns de setores mais reacionários, né, e de congressos cada vez mais, acho que não tem outra palavra além de reacionário. Conservador é uma coisa muito suave para isso, né? Nós temos, de um lado, a defesa dos direitos das mulheres de controlarem a sua vida, de controlarem os seus corpos, de controlarem a sua capacidade reprodutiva autonomamente. Mulheres que lutam pelos seus direitos e por não ter tutela na sua vida. E, por outro lado, nós temos as religiões, com os seus discursos teológicos, suas doutrinas, suas normas, que são dirigidas à regulação dos comportamentos individuais, mas que são dirigidas também ao controle das regras sociais, né? Quando nós vemos a bancada religiosa, que é comumente chamada bancada evangélica, mas que, na verdade, é mais ampla do que o grupo de evangélicas e evangélicos no Congresso.
Quando nós vemos esses grupos fazerem propostas de legislação que podem ser correspondentes às suas crenças, às suas doutrinas, ao seu credo, e proporem isso como uma legislação que deve se estender a todo o país, quando o nosso país, segundo todos os nossos censos, especialmente os últimos, é um país diverso, plural religiosamente, e que, inclusive, tem pessoas declarando-se sem religião ou ateias. Como é que o país respeita a cidadania de toda a população brasileira se legisla em função de um único credo religioso? Por exemplo, a questão do aborto, que não foi discutida até hoje, né? A Dilma se elegeu, prometeu falar do assunto, era feminista, silêncio total, e todos que estamos aqui sabemos, sem hipocrisia, que as maiores prejudicadas são as mulheres pobres, né? Que não têm recursos e acabam fazendo aborto da maneira, enfim, mais terrível possível, porque não há nenhum suporte público para ajudar mulheres que muitas vezes já têm 5, 6, 7, 10 filhos e não conseguem mais criá-los. Então, eu acho que nós somos uma sociedade muito hipócrita, e eu acho que as mulheres brasileiras são extremamente machistas. As feministas me odeiam por causa disso, mas eu acho que eu tenho que dizer o que eu penso. Eu acho que nós continuamos tratando os nossos filhos, dizendo para eles não lavarem louça, dizendo aos nossos maridos que não façam as camas, né? Quando vemos uma mulher inteligente falando, achamos logo que ela é sapatona. Se vemos a mulher fruta na televisão, dizemos para a nossa filha do lado, olha que linda, você não quer ser assim, não quer fazer parte do BBB. Quer dizer, esse mundo da vulgaridade, da falta de educação, da falta de coerência com o que seria um país desenvolvido, eu acho que é, lamentavelmente, uma das nossas características. Quando tudo está ruim, o homem pensa, eu ainda posso transar. Ele pensa que transando, ele é capaz de recuperar a sua estima. Tá, mas se a mulher está desempregada, enxaqueca, brigando com a família, não! Ela não vai querer transar. Não vai, porque há uma certa devoção estética para a mulher. A mulher, ela tem uma autenticidade de negar, que é algo que o homem não consegue fazer. Na época que eu comecei, era quase que só homens. Hoje em dia, eu acho muito legal ver que na equipe do Mr. Brau tem mais homens, somos 2 mulheres e 4 homens, mas cada vez tem mais mulher nas equipes de criação e de roteiro. Nessa década, a gente tem uma volta das mulheres às ruas em grandes quantidades, né? Então, a gente passa a ter uma quantidade de marchas incrível, né? A gente teve a Marcha das Obstetrizes, a Marcha do Parto em Casa, a Marcha das Vadias, né? Que acontece já há vários anos de violência. A militância de parto, por exemplo, ela faz muitas marchas, mas também teve Marcha contra Cunha, Marcha contra Feliciano, e marchas que aconteceram em vários lugares do Brasil, etc. Né? E é interessante também, porque essas manifestações hoje, que são lúdicas, artísticas, coloridas, estéticas, aparecem muito fortemente no feminismo,
Mas não são só no feminismo, não é? Porque eu acho que também uma outra característica dos novos movimentos, dos novos feminismos, é eles estarem muito entrelaçados com outras causas. Então, você tem a ocupação das escolas e o grupo feminista dentro da ocupação das escolas. Ou você tem o movimento pelas bicicletas, ciclovias, e as feministas ali mostrando que, olha, ser mulher e andar de bicicleta é a mesma coisa que ser um homem e andar de bicicleta. Então, a questão, vamos dizer, está mais entrou em outras lutas e, portanto, as conexões são muito mais fáceis de serem feitas. O que eu acho excelente, é tudo que nós precisamos, não é? Num mundo que nos individualiza profundamente e que rompe as conexões. Nós estamos, quer dizer, cada um está conectado na sua internet, mas nós estamos profundamente desconectados e desconectados consigo mesmos. Certamente, as mulheres não tiveram muita chance na Revolução Francesa, como não tiveram em vários outros movimentos políticos, não tiveram na Revolução Russa, não tiveram em vários movimentos dos quais elas participaram ativamente. Eu acho fundamental é que nós ganhamos história. Quer dizer, quando eu tinha 20 anos, em 1970, a gente não tinha história. Quem eram as mulheres da história? As mulheres da história. A Cleópatra, a Anita Garibaldi, a Princesa Isabel, e quem mais? A Joana d'Arc. A gente tinha umas 5. Nem me lembro quais eram. Entendeu? E ponto. Entendeu? Não tinha mulher na história. Não é? E hoje, quer dizer, há 50 anos, a historiografia feminista produziu uma história das mulheres que é impressionante. Quer dizer, você tem isso no mundo. Quer dizer, você chega em qualquer país do mundo, você tem bibliotecas com livros de história das mulheres, e no Brasil também. E a coisa tende a crescer, obviamente, porque as pesquisas estão aumentando. O feminismo entrou nas universidades, os estudos feministas cresceram, e de gênero cresceram profundamente, e de teoria queer. Então, todas essas pessoas excluídas da história estão ganhando visibilidade e brigando por isso, porque entenderam que rever o passado é encontrar outros sentidos para o futuro e para o presente. É deslegitimar formas de poder e de dominação no nosso mundo. E, para isso, você precisa ver onde começou, quem que teve essa genial ideia, não é, de fazer não é, o castigo, o chicote, né? Quem que inventou essa tortura, não é? E como uma crítica do presente. Como que a gente pode fazer um debate contemporâneo, né, hoje, sobre as questões que foram levantadas pelas feministas negras brasileiras e em sua relação com o feminismo, no que se refere à construção de ampliação de um espaço mais democrático que pense as especificidades das mulheres de modo geral? Porque a gente também precisa construir esse horizonte, né? Ou seja, se foi possível uma história, uma pequena história, né, que, imagine, década de 70 para cá não é nada em relação ao feminismo hegemônico, né, mas é a nossa história. Como é que a gente pensa hoje? Compartilhar junto às feministas hegemônicas um lugar em que tanto as demandas delas quanto as demandas das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres rurais, das mulheres homoafetivas, né, caibam nesse feminismo, para que a gente possa ter força para lutar por os espaços de ampliação da democracia.
geral, se pensa o neoliberalismo pela questão econômica, como um desmonte das políticas públicas, como as privatizações, um enxugamento dos empregos, enfim, se pensa, em geral, o neoliberalismo como uma política econômica, ou como uma doutrina econômica. E o Michel Foucault, de 1979, mas que nós estamos tomando contato em 2013, 2014, com essas discussões, vem nos dizer que o neoliberalismo é muito mais, porque é uma racionalidade governamental, é uma arte de governar, é uma arte de conduzir as condutas. A questão é muito pior. E se trata, para ele, de expandir o que seria do domínio do econômico, a lógica custo-benefício, a lógica do mercado, para todas as dimensões da vida social, inclusive para a subjetividade. Então, e o Gilles Deleuze é outro filósofo também que caminha nessa direção, eles vão dizer o quê? Que hoje se espera do indivíduo, não que ele tenha uma empresa, mas que ele seja uma empresa, e que ele seja o empresário de si mesmo. Bom, puxando para o feminismo, como isso afeta o feminismo? Afeta, claro que afeta. Não é? Por quê? O discurso feminista de autonomia das mulheres, de que as mulheres têm que entrar na esfera pública, têm que crescer, têm que cuidar da sua vida, têm que se desenvolver, é capturado pelo discurso neoliberal. E, de repente, é o discurso neoliberal. Vocês são empresários de si mesmas. Se vocês fracassarem, a culpa é tua. Os feminismos têm muita experiência, uma tradição enorme e muita tecnologia, e desenvolveu também muitos conhecimentos para enfrentar muitas coisas. Eu acho que se de um lado nós temos um mundo que nos desconecta, individualiza, nós também estamos vendo os movimentos, essa cultura urbana ou rural, onde novas sociabilidades, novas formas de sociabilidade estão sendo experimentadas. A gente vê isso nos coletivos, né? A gente vê isso nas ocupações, quer dizer que é um outro mundo. E não é só no Brasil. Né? Isso aconteceu no Occupy de Nova York, aconteceu na Praça Tahrir, aconteceu, né, entre os indignados da Espanha. Isso está acontecendo, mas nós temos visto isso no nosso país muito recentemente. Como é que os coletivos crescem e crescem com uma outra proposta, e que vai na direção de barrar e enfrentar esses processos normalizadores de produção do sujeito neoliberal. E isso é maravilhoso, mesmo que os jovens não teorizem isso, não tem importância. As pessoas estão fazendo. Não necessariamente as pessoas precisam ler o Foucault para agir. Não é? Não precisam, necessariamente. É verdade que a teoria ajuda a empoderar, a fortalecer, as pessoas entenderem melhor o que está acontecendo. Mas essas experiências nós estamos vivendo. E eu penso que, então, os feminismos têm muitos aportes positivos que precisam ser visibilizados.